Você orou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Olha só. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Bom dia a todos. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já preparou sua vitória só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Bom dia. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor a atendeu. Ele foi com Josué quando orou e o sol parou, mandou tocar as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, sinta no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração de um crente estremece montes, e quando ele ora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Mais uma vez. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor a atendeu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ele foi com Josué quando orou e o sol parou, mandou tocar-lhe as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, sinta no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração de um crente estremece montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Tem crente aí, não?
Tem crente aí que fala aí, tem crente aqui, amém. Glória a Deus. Bom dia. Não é o pastor Relvaldo não, viu? É o pastor Romualdo. É o Romualdo. O Relvaldo deve estar dormindo, não sei se ele está aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Bom dia a todos, coisa boa estarmos juntos nessa madrugada de oração. Já abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Essa música, irmãos, é difícil eu cantar e não chorar. Que bom que eu consegui. Eu sempre ouço essa música e sempre me emociono. É uma música que eu ouvia muito quando eu era adolescente, quando eu era da igreja do Evangelho Quadrangular. Minha mãe botava para tocar aquilo lá e eu chorava. Deus é bom, irmãos. Nós vamos falar sobre isso hoje, por isso que eu cantei essa música, sobre oração, sobre choro, sobre lamento. Glória a Deus pela sua vida, que você está aqui nessa madrugada de oração. Mateus capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. Coisa boa. Vamos ler todos juntos? Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por isso que eu cantei essa música. O crente, quando chora, o Senhor responde. É linda, é linda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque às 5 da manhã tem gente acordada, orando, clamando ao Senhor e aprendendo da Tua palavra. Obrigado, Deus, por essa canção que é tão forte e que nos consola também. Porque diz que quando o crente chora, quando o crente ora, o Senhor responde. A oração de um crente estremece montes. Muito obrigado a Deus, porque isso é verdade. Obrigado que a Tua palavra nos embasa para isso. Muito obrigado a Deus pela palavra que o Senhor já preparou em meu coração essa noite, para compartilhar com os meus irmãos, e que possa trazer consolo, que possa trazer aprendizado, que possa trazer fé ao nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos capacite a entendê-la e que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Sem problema, Raquel, sem problema. Eu também gosto muito dos dois. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, no versículo 3, que nós já abordamos no dia 5, lembra? Quem estava aqui em dia 5? Estava, pastor, eu lembro quando o Senhor falou sobre bem-aventurados os pobres em espírito. No verso 3, foi bem no aniversário da Lívia, que não estava, ela estava dormindo. Hoje ela está aqui, hein? Hoje ela vai fazer um momento de oração com a gente. Lá a gente abordou sobre isso, que Jesus falou, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas pobres de espírito são as pessoas humildes de coração, devotas a Deus, pessoas fiéis, pessoas que realmente têm essa humildade no coração, né? Agora Jesus direciona a sua fala aos que choram. Olha que interessante. Primeiro foi aos pobres em espírito. E hoje, né, nós queremos tratar disso. Todas as vezes que eu aparecer por aqui, o propósito do meu coração é tratar disso, tá? Das bem-aventuranças. E hoje Jesus direciona a sua fala, né, aos que choram, né? Mas eu gostaria de perguntar para você, que choro é esse? Que tipo de choro é esse? Eu não lembro, eu não sei se você já parou para se perguntar sobre isso. Os que choram, então quer dizer que é só chorar que é bem-aventurado? Chorou é bem-aventurado, não é? Isso, olha aí, os pobres de espírito povoam o céu. Olha só, tem gente anotando as mensagens. Essa irmã é abençoada demais. Mara Lúcia Ovando. Então, hoje nós vamos entender que choro é esse. Irmãos, nesse texto, quando Jesus fala bem-aventurado os que choram, não é qualquer choro, tá bom? Assim como, por exemplo, não é qualquer pobre.
Não é qualquer choro. Essa palavra, os que choram, esse verbo chorar, quando Jesus fala lá no original, esse chorar tem a ver com estar triste, tem a ver com estar aflito, tem a ver com estar chateado, tem a ver com lamentação, muito mais com lamentação, tem a ver com prantear também. É uma palavra que tem vários significados, mas primordialmente lamentar, abrir o coração. Então, essa mesma palavra ela está em vários textos. É uma palavra que ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. Que palavra é essa? É do grego penteo, que significa isso, que significa chorar, lamentar, prantear. Mas ela aparece 7 vezes como lamentar. E essa ocasião, quando Jesus fala, ele fala sobre lamento. Então, entre lamentar e chorar há uma diferença. Você concorda comigo? Então, bem-aventurados os que choram. Chorar no sentido de lamento. Há primeiro um lamento. Qual é o outro texto que essa palavra aparece? Essa palavra pentel, essa palavra lamento. Ele aparece aonde? Aparece em Marcos. Marcos 16, 9 e 10, quando ele fala assim. Quando o texto diz isso aqui. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Então essa palavra lamentando é penteo, que é a mesma palavra que Jesus usou para os bem-aventurados. Eles estavam lamentando e chorando. Veja que choro aqui é diferente de lamentando. Qual outro texto que aparece? São vários, tá bom? Eu escolhi 2 aqui para falar para vocês. O outro texto, texto de Tiago. Acabei de ler o texto Marcos 16, 9 e 10. Agora o texto de Tiago 4, 8 e 9. Cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. O 9. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Penteo. Tanto no texto de Tiago, quanto no texto de Marcos, essa palavra que Jesus usou, pentel, que é lamento, está aqui nesses 2 textos e também está nos bem-aventurados. Será que toda palavra que significa choro na Bíblia tem esse significado de lamento? Não. Olha que interessante. Qual é o menor versículo da Bíblia? Você sabe dizer? Jesus chorou. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. E essa palavra chorou, que Jesus chorou, é a mesma palavra, pentel? Não, não é. Olha que interessante, como é bom a gente estudar a palavra, né? Essa palavra Jesus chorou é dacruo. Essa palavra Jesus chorou significa derramar lágrimas. Chorar mesmo, copiosamente, chorar, derramar lágrimas. É o ato de chorar. Não tem nada a ver com lamento. Então lá quando diz que Jesus chorou, não diz Jesus lamentou. Diz que Jesus chorou. Tá bom. Sabendo disso, irmãos, quando a gente olha para as bem-aventuranças, parece que o ato de chorar não é um ato apenas de chorar para você ser um bem-aventurado. Chorou é bem-aventurado? Não. Mas pode ser um choro de quem está sendo afligido. Preste bem atenção para você aprender. Um choro de quem está sendo afligido ou alguém que está sofrendo por algo e essa pessoa abre o coração. Ela se derrama na presença do Senhor, abrindo o coração. É um lamento. E esse lamento precisa ser falado, precisa ser externado. Quem está compreendendo diz amém. Digita amém. Eu estou compreendendo, pastor. Não é só chorar. Eu preciso lamentar. Externar essa dor. Então, essa bem-aventurança é um externamento de dor. Entende? Então, quando Jesus fala assim, bem-aventurado os que choram, ele não está dizendo bem-aventurados os que derramam lágrimas por qualquer motivo. Não.
É bem-aventurado os que abrem o coração. E quando a gente lembra da palavra bem-aventurado, a palavra bem-aventurado de Macários, que a gente já falou sobre isso, é muito feliz, supremamente abençoado. Lembra desse termo que nós utilizamos da última vez? Então é como se Jesus estivesse falando assim, ó. Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Trazendo para um entendimento melhor desse texto, é como se ele falasse assim, muito abençoado é aquele que abre o coração, porque será consolado. Bem-vindo a todos que estão chegando agora. Mateus capítulo 5. Sabendo disso, nós vamos falar sobre o tema a bênção do consolo. A bênção do consolo. Tem gente que perde essa bênção, e você vai entender. Tem gente que não quer ser consolado. Tem gente que parece que não quer ser consolado. Mas quem quer ser consolado nessa madrugada de oração? Coloca aí um amém e diz, eu quero. Muito abençoado é aquele que abre o coração, porque será consolado. A bênção é a consolação e ela está sobre os que desabafam com Deus, meus irmãos. Sobre os que expõem essa dor, seja ela qual for. E Jesus, queridos, ele garante esse consolo. Quando Jesus fala, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, ele está garantindo que aqueles que abrem o coração serão consolados. Amém? Eu quero trazer duas reflexões apenas. Hoje eu vou ser quase 100% batista. Eu não vou trazer 3 pontos. Vou trazer 2 pontos apenas para a gente orar. Glória a Deus. Muita gente está dizendo, eu preciso do consolo de Jesus. Então você vai aprender, meus irmãos, como ser consolado por Jesus essa noite. Talvez o tema deveria ser como ser consolado por Jesus, mas vamos falar sobre a bênção do consolo. Primeiro, o que nós podemos ver nesse texto? Já que eu entendi que chorar aqui não é só derramar lágrimas. Chorar aqui é abrir o coração, é lamentar por algo, é externar a dor, é externar o que eu estou sentindo. E com isso eu acabo chorando, porque dói. Entende por que foi traduzido como choro aqui? É porque é um lamento que traz dor, e essa dor me faz chorar. Mas não é somente um choro, precisa ser um lamento, precisa ser algo que traz dor. Inclusive a dor do arrependimento. A dor do arrependimento, ela traz esse externar e esse consolo que vem depois. Mas a primeira coisa que nós vamos pensar nessa madrugada é que há aprovação do céu para quem abre o coração. Olha que linda essa afirmação. O céu aprova quando eu abro o coração. O céu carimba. Opa, tem gente abrindo o coração. Vou aprovar isso aqui, ó. Aprova, manda a bênção para ele. Glória a Deus por isso. O céu aprova. A aprovação do céu para quem abre o coração. Olha bem o que diz o texto. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que abrem o coração. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus está dizendo que todos os que abrem o coração são felizes. São mais do que felizes, são muito abençoados. Quando ele fala isso, ele está dizendo que há uma validação. Ele está aprovando a sua atitude. Bem-aventurados, muito felizes, muito abençoados, supremamente abençoados, são os que abrem o coração. Ele está dizendo assim, olha, muito bem, gostei de ver. Gostei de ver o meu filho abrindo o coração para mim. Gostei de ver o meu filho abrindo o coração para outro irmão dele. Lamentando, externando a dor. Ele está validando, ele está aprovando a atitude do filho que abre o coração. Por quê? Porque ele está aproveitando a oportunidade de ser uma pessoa mais leve. É a vontade de Deus para nossas vidas, de sermos pessoas mais leves. De sermos pessoas que provam da bênção do consolo. Então, Jesus está validando, Jesus está elogiando quem tem a coragem de abrir o coração para os problemas da vida. Quem aqui não tem problema, levante a mão. Quem não tem problema. Então, esse problema ele traz uma dor.
Só que tem um detalhe que eu fiz questão de anotar para não esquecer. Quando aparecem os problemas, quando aparecem as batalhas da vida e elas nos trazem dor, Jesus diz que é bem-aventurado, é muito mais do que feliz aquele que abre o coração. Mas há pessoas que não abrem o coração. E fazem o que, pastor? Murmura. Reclama. A esses Jesus não diz que é bem-aventurado. A esses Jesus não diz que é muito mais do que feliz. É supremamente feliz. Jesus não fala, bem-aventurados são os que murmuram diante da dor. Bem-aventurados são os que murmuram diante das aflições. Ele não fala isso, mas ele fala que bem-aventurados são os que abrem o coração a Deus. Porque melhor é abrir o coração do que murmurar, você concorda? Porque, irmãos, reclamar não resolve o problema. Reclamar não consola. Reclamar não resolve a dor, não cura a dor. Mas quando nós abrimos o coração, quando nós externamos essa dor e nós falamos com o intuito de desabafarmos com Deus, abrir o coração para Deus, vem o consolo. Amém? Bem-aventurados os que choram, os que abrem o coração, porque serão consolados. Olha que coisa maravilhosa. Então, a dor, quando é externada, de modo que ela é um lamento para desabafar com Deus, para dizer, Senhor, está doendo, eu estou diante do Senhor aqui porque dói, eu quero colocar essa dor diante do Senhor, eu quero dizer que está doendo por isso, por isso, e por isso e por aquilo, e nisso você começa a chorar porque você está externando a dor, a alma vai colocando para fora e aquilo vai trazendo aquela dor e você vai chorando diante de Deus, colocando para fora, externando a dor. Aí vem o consolo. Agora, se você, diante do seu problema, a primeira coisa que você faz é murmurar, é reclamar, é começar dizendo, ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas o meu filho, ah, mas minha filha, ah, mas o irmão, ah, mas não sei quem, começou a reclamar, você pode perceber que a dor aumenta e o consolo não vem. E eu tenho certeza que todos os 63 que estão aqui já reclamaram diante de uma dor e viram que a dor aumentou, que o problema aumentou como um câncer e esse problema não foi resolvido e a dor aumentou e você não foi consolado. Muito pelo contrário. Não é verdade? Bom dia, queridos. Então, reclamar não resolve, mas quando a gente abre o coração, aí o consolo vem. Aí o Senhor vem e diz assim, muito bem, gostei, gostei. Anjo, dá um carimbo lá no meu filho. Carimba a atitude dele, vamos mandar o consolo agora. Manda o Consolador. Na verdade ele já está aqui conosco, né? Já foi enviado. Que o Consolador vá lá agora e console a vida do meu filho. Vá lá, gostei, gostei. Ele abriu o coração, ele fez o que é certo, ele não reclamou, ele externou, ele colocou para fora. Amém? Então, primeiro, a aprovação do céu para quem abre o coração. E essa aprovação vem com o consolo. Segundo, para nós orarmos, há uma bênção para quem abre o coração. Primeiro, há a aprovação do céu para quem abre o coração. Segundo, há uma bênção para quem abre o coração. Que bênção é essa de quem abre o coração? Que bênção é essa? Porque serão consolados. Porque serão consolados. Essa é a bênção. Quer bênção maior diante de uma dor do que um consolo? Não existe. Quer bênção maior do que ver essa dor passar porque você externou o problema? Porque serão consolados. É uma afirmação que Jesus traz para nós, garantindo que o consolo é real na minha e na sua vida. Crise de ansiedade, nós vamos orar, viu? Não se preocupe. Olha aí, ó, já está externando a dor. Tá vendo? Vai receber o consolo essa madrugada em nome de Jesus.
em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor é fiel, e quando o Senhor fala, Ele cumpre. E já que você estendeu sua dor, da ansiedade, o consolo virá. E não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus. Bem-aventurados que choram, abrem o coração, porque serão consolados. Então, há uma bênção sobre ou para quem abre o coração, porque serão consolados. Eu já vi pessoas, queridos, dizendo que não vão pedir nada para Deus. Já vi crente dizendo assim: eu não costumo orar muito não, porque Deus tem coisas mais urgentes para resolver. Começa às vezes até a desabafar com uma pessoa e aí a gente fala assim: mas você está orando por isso? Aí a pessoa diz assim: não, vou orar por isso não, porque Deus tem coisas mais urgentes para resolver. Vai que eu falo isso para ele e ele se atrapalha, né? Vai que eu falo isso para ele e ele não dá conta. Aí na verdade ele vai olhar para esse meu probleminha aqui, isso é só um probleminha, isso é bobagem. E assim, mas você vê, tá doendo, a pessoa tá lá, sabe aquela dor que a gente já viu que ela chorou, que ela já reclamou, mas ela não coloca diante de Deus em oração, e ela fala assim: não, eu não vou falar para Deus não, que Deus tá cheio, né? Como a irmã falou, tá com tanto pedido, que ele, quando ele olha assim, Deus fala assim: meu Deus. Ele fala assim: meu Deus, é muita coisa que a Lívia me pediu. Não, esse aqui eu vou deixar para lá, porque a Lívia tá pedindo demais, tá pedindo muito pelo esposo dela, deixa isso para lá, né? Então assim, é muita coisa, Deus não dá conta. Então eu vou deixar ele com as coisas que são mais difíceis para ele, né? Então já vi pessoas falarem isso. Eu não vou não falar isso não. Tá perdendo a oportunidade, irmãos, de ser consolado. Por quê? Porque aqui Jesus não diz: bem-aventurados os que choram, abrem o coração e têm os seus problemas muito maiores do que os outros. Não, ele não está categorizando, ele está dizendo: os que choram. Quem são os que choram? São aqueles que abrem o coração, são aqueles que externam a dor e, por conseguinte, choram. Então, se você é uma dessas pessoas que não tem orado, não tem colocado para fora, não tem desabafado com Deus, porque acha que Deus já tem problema demais para resolver, não faça mais isso. Abra o seu coração e receba o consolo do Espírito Santo, porque há uma bênção para quem abre o coração. Amém? Você precisa receber essa bênção que está reservada no céu para você, que é a bênção do consolo, que é o tema dessa mensagem de hoje. A bênção do consolo está reservada para mim e para a sua vida, quando nós abrimos o coração. Vamos ver o que diz em Tiago 5,16. Vamos lembrar? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessem os seus pecados uns aos outros para você ser curado. Olha isso. Ao externar a minha dor, ao externar a dor de um pecado, ao externar a dor de um desapontamento, eu sou curado. Tiago 5,16. E ele completa dizendo: muito pode em sua eficácia a súplica de um justo. E suplicar é externar, viu, crente? É externar, é colocar para fora. Então, para encerrar, queridos, primeira coisa que nós falamos foi que a aprovação do céu para quem abre o coração, e agora há uma bênção para quem abre um coração. Primeiro, a aprovação. Jesus olha para a nossa atitude e diz assim: parabéns, meu filho, gostei de ver você externando, lamentando, chorando na minha presença e não reclamando. Lembra do povo de Israel, quando estava lá, saindo do Egito, só reclamação, só murmuração, só coisa para reclamar. Ô povo para reclamar. E não vinha a bênção. E olha que Jesus mandava, né? Deus mandava maná do céu, mandava água, era de dia uma nuvem cobrindo para eles não se queimarem, não ficar tão quente, de noite uma tocha de fogo para esquentar aquele povo, e o povo reclamando, e a bênção não chegava. Que bênção que era? A terra prometida, poxa.
Cadê a bênção chegar? Não tinha bênção chegando não, foram 40 anos. 40 anos esse povo aí reclamando. Então Jesus fala, olha, não faz como aquele povo lá não. Bem-aventurados são os que externam, são os que colocam para fora, são os que choram dizendo, tá doendo, pai, eu não quero reclamar, eu tô colocando diante do Senhor, mas me cura. Aí vem o consolo. O Consolador foi enviado para trazer consolo aos que abrem o coração e expõem as suas aflições, as suas preocupações, os seus pecados, as suas lamúrias, os seus problemas. O Consolador foi enviado para estes. Lembra quando Jesus fala em João no capítulo 16, eu irei, mas enviarei o outro, o Consolador. E ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele que vem e traz consolo, é ele que vem e enxuga as lágrimas. Então que hoje nós possamos abrir os nossos corações e recebermos o consolo do céu. Que hoje nós possamos abrir o coração e receber o consolo do céu. Eu estou sendo instigado pelo Espírito Santo a fazer algo. E você fala se foi bênção para você. Depois, você pode falar pessoalmente para mim, pode deixar nos comentários desse vídeo, pode mandar uma mensagem para alguém testemunhando. O Espírito Santo está me mandando eu dar uns 2 minutos para você agora. Eu vou ficar tocando aqui esse louvor de novo. E o Espírito Santo está me dizendo para você externar agora a sua dor, para você colocar para fora. Glória a Deus. Irmãos, eu desde que eu peguei o violão estou sentindo muito forte a presença do Espírito Santo aqui. Então ele está pedindo para eu fazer isso e eu vou obedecer. Então eu vou te dar 2 minutos. E agora é a hora de você falar. Mas não é a hora de você falar reclamando. Agora é a hora de você lamentar. Aproveite esses 2 minutos e chore na presença do Senhor. Aliás, está só você e Ele agora aí. E a tela de um telefone. Eu não estou te vendo. Mas Ele está te vendo. Ele quer aprovar a sua atitude nessa madrugada. E Ele quer mandar a bênção do consolo para a sua vida. Amém? Então aproveite. Eu sei que está doendo alguma coisa aí. Já teve gente externando aí para todo mundo, dizendo que está ansioso, com crise de ansiedade. Começa a chorar agora na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Comece a falar a Ele o que está doendo, tá bom? Então eu vou tocar aqui um pouco. E eu quero te dar esses 2 minutos para a gente começar a orar. Tá certo? Então agora o tempo é seu. Você e o Espírito Santo. Crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora o Senhor atende. Aleluia. Tem um grande valor a lágrima de um crente. O crente quando chora o Senhor responde. Oh, a oração do crente estremece montes. E quando ele chora o Senhor atende. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Ele foi com Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocar as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, aleluia. Sinta no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Senhor, em nome de Jesus, com lágrimas nos olhos, lamentando diante do Senhor,
Nós estamos aqui sob essa palavra. Bem-aventurados os que choram, os que abrem o coração, os que externam a dor, os que lamentam diante da tua presença, serão consolados. Bem-aventurados os que abrem o coração, porque serão consolados. Obrigado a Deus, porque já podemos sentir o consolo do Espírito Santo às nossas vidas nessa madrugada. Obrigado pela tua palavra, Deus, que é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que penetra na nossa alma, nosso espírito, Senhor Deus, como uma espada de 2 gumes, que vai até o fundo do nosso espírito, Senhor. Obrigado porque ela está tocando nesse momento, ela está mexendo. Eu sei que tem crentes nessa madrugada chorando diante do Senhor, externando, colocando para fora a sua dor, Pai. Eu sei que tem irmãos aqui, Senhor Deus, nessa madrugada que não vi a hora de ter uma oportunidade de chegar nesse dia e falar ao Senhor o que está sentindo. Oh, Espírito Santo de Deus, vai agora, consola. Oh, Consolador, vai agora lá no mais profundo do coração. Vai consolando, vai arrancando essa ferida na alma, vai arrancando essa dor, colocando para fora agora, Senhor, em nome de Jesus, trazendo consolo ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a dor, mas o Senhor já sabe, o Senhor já está tirando, o Senhor já está curando, o Senhor já está validando, o Senhor já está mandando a bênção do consolo. Aleluia, aleluia. Oh Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo consolo do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Raquel disse que é a letra desse. Aleluia, glória ao Senhor.